Fala, moçada! Hoje nós vamos falar de dispersão da luz e te mostrar alguns fenômenos associados à refração atmosférica, ok? Legal. Gente, o índice de refração de um meio, ele é ligeiramente diferente para cada frequência de onda, tá? A frequência de uma onda, ela tem a ver com a energia que essa onda carrega. E no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas se movem com a mesma velocidade, que é aquele valor C, né, aproximadamente 3 vezes 10 oitava metro por segundo. Agora, quando estas frequências interagem com algum meio material, seja o próprio ar atmosférico ou um meio qualquer transparente, vamos pensar nisso, né, que o nosso assunto diz respeito a isso, a água, o vidro, o diamante, o cristal, né? Essa onda vai interagir com o meio. E quanto maior a energia dessa onda, maior a interação dela com o meio. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Para a luz visível, o índice de refração aumenta do vermelho para o violeta. Tá? Por quê? A gente vê isso até em física moderna. Quanto maior a frequência da luz, maior a energia que ela carrega. Tá? Então, o que acontece? A frequência ela cresce do vermelho, da luz visível, do vermelho para o violeta. A frequência do vermelho é menor, a do violeta é maior. Isso faz com que, se eu pensar na luz, por exemplo, vindo do ar para um meio 1, né, onde o índice de refração do meio 1 é maior que o do ar, o que acontece? Do menos refringente para o mais, a gente já viu que o raio aproxima da normal. Se o raio aproxima da normal, aplicando a lei de Snell, N do ar seno I, N2 seno R, eu posso dizer que o seno de R é o NA seno de I sobre N2. Note que o seno é inversamente proporcional ao índice de refração. Tá? Então, quanto maior o índice de refração, menor o seno. E aqui é a trigonometria. Ó. Quanto menor o seno, menor o ângulo. Então, o que acontece? À medida que o índice de refração é maior, o raio ele vai aproximando mais da normal. Tá? E esse índice de refração é tanto maior, quanto mais energia tiver a onda. Porque quanto mais energia, mais ela interage e mais o meio vai frear essa onda. Conclusão então, quem é das cores visíveis aquela que tem o menor índice de refração no meio material? É a que tem menor frequência ou menor energia, que no caso é quem? O vermelho. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui ó, uma luz vindo do meio 1 para o meio 2, onde o meio 1 é menor que o meio 2, tá? Meio 2 mais refringente. Então o raio de luz vai o quê? Aproximar da normal. Então no caso aqui a luz branca, que é a mistura de todas as cores, o que acontece com ela? Se não tivesse aqui este outro meio, essa linha tracejada seria o caminho da luz. Só que todas as cores fazem o quê? Refratam. Aqui está muito exagerado, tá? Eu não tenho pincéis de todas as cores, eu consegui misturar algumas aqui e fazer umas adaptações, mas o importante é a nomenclatura que eu coloquei. Na verdade, gente, essa dispersão, ela acontece em infinitas cores, mas quais que a gente consegue destacar mais, né? São aquelas 7 famosas cores, né? Que a gente chama 7 cores do arco-íris. Então, quem desvia menos? O vermelho, depois o laranja, tá? Eu mudei aqui um pouquinho para aparecer. Depois o amarelo, o verde, azul, o anil e o violeta. O violeta é o que mais desvia, tá bom? Então, se eu for pensar em ondas eletromagnéticas gerais, a radiação infravermelha que vem antes do vermelho, ela desvia menos. E o ultravioleta, depois eu vou falar disso com vocês, ele desvia mais que o violeta ainda. Tudo bem? Eu vou te mostrar uma foto, né, mais bonitinha, onde a luz atravessa um prisma e aí ela sofre 2 refrações, aí dá para destacar melhor.
Então, gente, como vocês podem ver, está vendo que o vermelho ele desvia menos, por isso ele sai por cima, né? Aí você tem duas refrações, né? Entre a luz branca, ela já sofre uma dispersão na primeira face do prisma e sofre outra, espalha um pouco mais ao refratar na segunda face, tá certo? Então, como você pode ver, né, a luz vermelha está por cima, a violeta lá embaixo, a que desviou mais é o violeta. Então, gente, vamos lá. Vamos falar alguns desses fenômenos da refração envolvendo atmosférica, né? Refração atmosférica. Você já prestou atenção que quando o dia está nascendo, quando está amanhecendo, ou quando o sol está se pondo, o horizonte ele fica avermelhado, né? Por que isso? A gente acabou de discutir que qual a cor que desvia menos quando sofre refração? É o vermelho. Quem desvia mais? É o violeta. Então, imagine que isso aqui seja a Terra e essa área maior seja a atmosfera. Tudo bem? Então, o que acontece? A Terra está girando aqui nesse sentido. E aqui está você, tá? Mesmo antes da luz do sol aparecer no horizonte. Então o dia está amanhecendo. A luz branca do sol, quando ela entra na atmosfera, o que acontece aqui? Eu desenhei a normal, que vai em direção lá do centro. O que acontece? Qual a cor que desvia menos? É o vermelho. Qual a cor que desvia mais? É o violeta, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Mesmo antes do sol nascer, aqui eu fiz um desvio, mas são vários, tá? Porque a densidade do ar, ela vai diminuindo à medida que você sai da crosta terrestre e vai até o final da atmosfera, tá? Os gases mais densos estão mais baixos. Então, na verdade, a luz, ao entrar na atmosfera, ela faz um efeito mais ou menos assim, ó. A luz branca vem aqui, aí ela vai girando um pouquinho assim, ó. Ela vai virando um pouco com as infinitas refrações que ela vai tendo nas variações de densidade do ar que tem da superfície da Terra até lá em cima. Tudo bem? Por este motivo, qual a cor que você vê primeiro? Quem desvia mais é o violeta e quem desvia menos é o vermelho. Então, quando a Terra está girando aqui, ó, qual a cor que você vai ver primeiro? Você sempre vai ver primeiro o vermelho. Tudo bem? E a mesma coisa, quando o sol se pôr, tá, à tarde, o que acontece? Quem você deixa de ver primeiro? Olha você aqui de novo, o sol se pondo, ó. Quem você deixa de ver primeiro? Violeta. E quem você vai ver por último no horizonte? O vermelho. Outra coisa, bem legal. Lembra que eu te falei que as ondas eletromagnéticas obedecem esse princípio, tá? O Sol manda quais radiações eletromagnéticas para a Terra? Todas. De onda de rádio, né? de luz, raio-x, né? Raios gama. Então o Sol manda tudo quanto é radiação. Ultravioleta, infravermelha, luz visível, obviamente. Então o que acontece? Você vai num ortopedista, perdão, você vai num dermatologista e ele vira para você e fala assim, olha, cuidado com o sol entre 10 e 3 horas da manhã. E você fala, por que, doutor? Por causa da alta incidência dos ultravioleta. Aí, você já teve a curiosidade de perguntar para o seu médico dermatologista, doutor, por que o ultravioleta ele vem do sol? Sim, né? Todas as outras cores também vêm do sol? Sim. Por que o ultravioleta chega só 9h30, 10 horas e também vai embora mais cedo, lá para as 3h30, 4 horas? E as outras cores continuam incidindo, né? Se você um dia for virar um médico, legal, você já vai levar essa explicação. Se você resolver ser um dermatologista para explicar isso para o seu paciente, você vai poder levar essa explicação para ele. Dá uma olhada aqui, ó. Mesmo antes do sol nascer,
Quem dizia menos ainda que o vermelho? O infravermelho. Ou seja, o calor do Sol, a energia radiante mais responsável pelo aquecimento aqui, são as ondas infravermelhas, elas já começam a chegar na Terra. E aí logo vem o vermelho, vem o amarelo, o alaranjado, o amarelo, e aí vai clareando, tá? Quando chega ali, ó, hora que chegam as 8h30, 9 horas, o violeta, né, a faixa do violeta já está entrando também. Por que você não enxerga o violeta? Porque até então o céu já ficou azul, tá? Porque já está incidindo, o Sol já está incidindo direto na atmosfera e o céu já fica azul. Daqui a um pouco a gente discute por que o céu é azul. E aí, lá para as 9h30, 10 horas, vai depender da época do ano, da latitude que você está na Terra, tá? Lá para as entre 9 e 10 horas, começa a incidência maior de quem? Do ultravioleta. Por quê? O ultravioleta, pensa comigo aqui, ó, tá girando aqui, ó. 6 horas da manhã, 7, 8, 9, lá para as 10, ó. Começa, quem desvia mais que o violeta? O ultravioleta. Aí começa uma incidência maior do ultravioleta. Pelo mesmo motivo, ó, lá para o ultravioleta aqui, ó, 3h30, 4 horas, ele para de incidir por causa do desvio. E aí o violeta incide, depois só as outras cores e por fim, a última o vermelho. Legal, né? Então, tá aqui explicado por que não é conveniente tomar banho de sol sem a devida proteção. Entre 9h30 e 10 horas até 3h30, 4 horas, vai depender do, como eu disse, do lugar que você está, da latitude, da época do ano, tá ok? Então, tudo bem. Gente, outra coisa, então, e por que o céu é azul, né? Já que tem isso, você vê o vermelho, aí esse vermelho começa a incidir o alaranjado, o amarelo, ele vai clareando por fim o céu. O sol fica bem amarelinho e o céu fica totalmente azul. Lembra quando eu te mostrei a dispersão das cores? Qual a cor que mais espalha? A cor que mais espalha é o azul, tá? Você pode fazer a experiência, eu no momento eu não tenho, vou comprar um para mim, faço o experimento e vou te mostrar. Se você pegar um laser, eu até tenho o verde, tenho o vermelho, mas não tenho o azul. Vou ver se eu compro um azul para mim. Você pega um laser vermelho, à noite, põe ele assim, ó. Você não consegue ver ele. O verde, você já consegue ver ele um pouquinho mais, tá? Você já consegue ver ele assim, se propagando até para o céu. Se você olhar bem pertinho dele assim, você consegue ver. Agora, se você ligar um azul, pode pôr de lado, assim, longe, você vê ele de longe, tá? Por quê? O azul, quando ele bate até nas gotículas de água que estão na atmosfera, ele espalha muito mais, então é muito mais visível a luz azul. Você pode fazer um experimento aí na sua casa com a lanterna do seu celular. Eu só não mostrei aqui porque eu estou gravando esse vídeo com o meu aparelho celular e não ficou muito bom a gravação, mas ao vivo fica legal. Se você tiver uma caixinha de acrílico, fica bom. Se não tiver, pega um copo. Se tiver uma taça de cristal, melhor ainda. Põe água dentro dela e coloca a luz da lanterna. Vai para um lugar escuro, coloca a luz da lanterna. Você vai ver a água transparente. Pega uma gotinha, algumas gotinhas de água, de leite, perdão, e começa a pingar na água. A hora que você começar a pingar na água, para simular as partículas em suspensão que estão na atmosfera. Você começa a pingar ali, vai misturando, pinga mais um pouquinho, vai misturando. Você vai ver que a luz que bate ali dentro, pode ficar de lado assim, ó, você vai vendo que a água vai tomando uma coloração azulada. Por quê? A luz que entra do seu celular, ou se tiver uma lanterna, né, é uma luz branca. E a hora que ela entra ali na água, ela começa o quê? Batendo em contato com as partículas de suspensão da atmosfera, ela é a que espalha mais. Então a água ela vai tomar uma coloração azulada. Você vai estar simulando um efeito atmosférico lá. Tudo bem? Legal. Gente, e um dos fenômenos atmosféricos mais bonitos é o famoso arco-íris, que aqui não tem nada de bonito, tá? Bom, como que se forma o arco-íris? Você pode olhar que o arco-íris só se forma quando você está de costa para o sol. Aliás, você pode fazer um arco-íris. Vira de costa para o sol, quando o sol estiver um pouco mais baixo,
joga a água aqui para cima, você vai ver um arco-íris na sua frente, tá? Como que se forma um arco-íris? Por gotículas que ficam em suspensão na atmosfera. Então, imagina que isso aqui é uma gotícula em suspensão, tá? Hiper, super, master, advanced plus exagerado aqui, tá bom? Então, o que acontece? Quando a luz branca incide na gotícula, dá uma olhada aqui, ó. Quem desvia, ó, normal. Quem desvia menos, ó, o vermelho. Quem desvia mais, o violeta, ó. Quem mais se aproxima da normal, o violeta. Aí o vermelho bate no fundo da gota, sofre uma reflexão total, bate aqui embaixo e refrata de novo, formando com a horizontal um ângulo de 42 graus. O violeta que bateu aqui, reflexão total, voltou para cá e refratou, ele sai com 40 graus, tá? Aí, isso já foi medido, tá, gente? Aí você vira para mim, olha, mas peraí, o vermelho sai mais por baixo e o violeta sai mais em cima? Por que a gente vê o vermelho em cima, no arco-íris, e o violeta é a última? O que acontece é o seguinte, você tem uma camada de gotículas. Então, pelas gotículas superiores, aqui está o seu olho. Por conta das gotículas superiores, você enxerga a luz o quê? Vermelha. E por conta das gotículas que estão mais embaixo, você enxerga o quê? O violeta. É óbvio que o violeta também está saindo aqui, mas não está vindo para o seu olho. É óbvio que o vermelho também está saindo aqui, mas não está vindo para o seu olho. Quando você vê um arco-íris, você vê, a pessoa do seu lado vê, mas aquele arco-íris é só seu. Tá? É em função das gotículas que estão mandando para o seu olho. Se você muda de posição um pouquinho, você já vê o arco-íris em outro lugar. Claro que você não percebe isso, mas ele para você ele já muda. Tá? Então a pessoa que está, sei lá, 200, 300 metros de você, o arco-íris que ela vê já é uma interação das gotículas com a luz do sol lá para o olho dela. Por isso que forma um arco. E você sempre está meio que ali no vértice do arco, tá? Você está no centro, no vértice mesmo ali do arco, tá? Daquele cone, tá? E por que forma um arco só ali? Ó? Porque o outro arco estaria formado embaixo da terra, tá? Então, aquele efeito é uma interação com o seu olho. E por que forma um arco? Porque do mesmo jeito que eu faço isso aqui, ó, você pensa que a luz veio aqui, bateu no fundo da gotícula e voltou. Ela faz isso aqui, mas aqui de lado ela faz também. Então a luz que vem aqui, bate aqui e vai lá para o seu olho. Então a interação de um plano de gotículas de água com o seu olho. Está aqui o arco-íris. Ok? Então, gente, o outro fenômeno que eu queria apresentar para vocês, fenômeno atmosférico, é o fenômeno das miragens. Onde ocorre miragem? Ah, professor, só no deserto. Não! Ocorre em lugares quentes, não só deserto. Você já viu várias miragens, vou te mostrar agora. E também acontece em regiões o quê? Frias. Essa aqui talvez tenha sido para a história mais importante que essa, tá? Bom, o que acontece? O índice de refração, gente, ele normalmente, na maioria das situações, ele pode ser associado com a densidade. Quanto mais denso um meio, maior o índice de refração, né? Por exemplo, a água é mais densa que o ar. Então, o índice de refração da água é maior que o do ar. O vidro é mais denso que a água. O índice de refração do vidro é maior que o da água. O diamante é mais denso que o vidro. O índice de refração do diamante é maior que o do vidro. E você sabe que, por exemplo, em regiões quentes, né, a radiação do sol esquenta a superfície e o calor sobe. Então, nas regiões bem mais próximas do piso, por exemplo, o asfalto quente. Já viu quando você olha para um asfalto quente lá na frente, assim que você está viajando, parece que tem água? Aquilo é uma miragem, tá? Por que essa pode ser na areia também, né? A pessoa vê água lá na frente. Por que ela vê aquilo? Ela vê pelo seguinte, as partes mais próximas do solo, né, são mais aquecidas. E o ar mais aquecido, ele é mais rarefeito, as moléculas ficam mais afastadas. Se o ar é mais rarefeito, ele é menos denso. Então, à medida que você vai subindo alguns metros, né, centímetros, metros, o que acontece? A temperatura mudando, as moléculas vão se aproximando, o ar vai ficando mais denso e o índice de refração é maior. Então, por exemplo, a luz que vem de longe,
e passa de uma parte mais efringente para menos, afasta da normal. Aí afasta 2, 3, 4 centenas de vezes. Vai chegar um ponto mais próximo à superfície do piso que o ângulo de incidência torna-se maior que o ângulo limite. Lembra disso? Quando o ângulo de incidência é maior que o limite, ao invés de refratar, o que acontece? Reflexão total. Aí está aqui o senhor olhinho lá na frente, ó. O que ele vai enxergar aqui na frente? O que ele vai enxergar? Ele vai enxergar como essa superfície, gente, não é uma coisa assim, 5 centímetros a temperatura está tanto, nos próximos 10 ela está tanto. Não, como é uma coisa irregular, então essa luz bate aqui, esse ar constante em movimento por conta das correntes de convecção ali, temperatura e tudo mais, ele não vai refletir sempre no mesmo lugar. Então, olha, ele reflete aqui, um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais em cima, e fica aquela coisa tremulante. A sensação que a gente tem no olho é de que está tendo o quê? Água na superfície. Então está aqui, miragem em regiões quentes. E em regiões frias? Aí é o contrário. Quando a região é muito fria, a parte mais densa, o ar mais denso, ele fica mais embaixo. À medida que você sobe centímetros ou metros, o ar vai esquentando um pouco mais, fica mais rarefeito. O que acontece? A luz vem do mais denso para o menos denso, do maior índice para o menor índice. O que ela faz? Refrata. Chega uma hora que ela faz o quê? Reflexão total. Ângulo de incidência maior que o limite, reflexão total, e um objeto que estava aqui, ó, a pessoa enxerga ele mais longe ainda, tá? Enxerga, às vezes, vou falar isso aqui agora, às vezes, enxerga o objeto lá em cima, tá? Então, isso acontece em regiões frias. Por exemplo, conta-se, né, na maioria dos livros de história, que quem descobriu a América foi Colombo, tá? Gente, muito antes de Colombo, os vikings, tá? Quem eram os vikings? Bravos navegadores, né? Lá daqueles países do norte europeu, né? Suécia, Dinamarca, tá? O que eles faziam? Eles navegando, né? Da Noruega, eles navegando em águas geladas do Atlântico Norte, o que acontecia? Muitas vezes o barco está aqui, ó, e no horizonte dele ele não via nada. Só que você tinha terra aqui, ó. E aí a luz que vinha daqui, ó, por conta de refração atmosférica, desse jeito aqui, ó, em regiões frias, chegava até ele. Então às vezes ele estava ali perto, mas não conseguia ver, mas a lunetinha dele captava mais longe e via terra. Então, muito provavelmente isso aqui encorajou eles a seguirem viagem e a descobrir a América. Conta-se que antes do ano 1000 já teve exploração viking na América, pra você ter uma ideia. Tá? Então, conta-se que eles foram os primeiros grandes navegadores a chegar na América. Tudo bem? Então tá aí, miragem, tá? Com isso a gente encerra essa nossa aulinha, tá? E deixo para você um grande abraço e próxima aula a gente continua com a ótica geométrica. Tchau, tchau.